Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Wallace Carvalho e vamos voltar agora à nossa quinta unidade de aprendizagem da nossa disciplina de Tecnologia dos Processos de Produção. Então aqui a gente vai ver algumas aplicações do ponto de vista quantitativo por meio de encontros de parâmetros como forma de analisar os nossos processos. Então a gente vai voltar um pouquinho na conformação. Então o que seria essa conformação? Quais são as suas aplicações? Lembra a questão da laminação? A laminação tem uma peça que vai passar entre dois cilindros que eles vão girar em sentidos opostos como forma de mudar essa geometria. Então o procedimento de conformação mecânico nada mais é o que? Ele modifica a forma do material, seja com o uso de uma força aplicada por meio de equipamentos adequados, que podem diferenciar em matrizes menores, ou até mesmo em grandes cilindros, como os mais utilizados nos processos de laminação. Então a gente vai ver a questão do comportamento. Então vai ocorrer conceitos lá da física, questão da lei de Hooke, por exemplo, para ver essa conceituação de tensão e deformação. Então, por meio de determinados cálculos, vamos conseguir aferir sobre essas situações. Então, o comportamento dos metais pode ser adquirido por meio de quem? Dessa curva, tensão e deformação. O material adquire baixa elasticidade e um escoamento abaixo do limite, e acima dele o encruamento. Então, por meio de uma fórmula, a gente vai ver o que esse encruamento ele é importante, o que ele vai designar. Na região plástica, o comportamento do metal pode ser descrito pela curva de escoamento. Então, a gente vai falar aqui da questão da deformação elástica e da deformação plástica. A deformação elástica, por meio lá da lei de Hooke, o que ocorre? Vamos supor, eu tenho um bloco, ele está envolvido por uma determinada situação, eu aplico uma força e ele volta ao estado de origem. Agora, numa deformação plástica, ele não volta em quem? Nesse estado de origem. Ele vai mudar todo o seu aspecto relacionado ao mesmo. Então, a gente vai fazer uma generalização dessa lei e aplicar em determinados processos, determinados parâmetros. Então, basicamente, nós vamos ter aqui uma tensão que é igual a quem? Um coeficiente de resistência. Nós temos também quem? A deformação elevado a um N, que nada mais é o expoente de encruamento. Então é aqui que a gente vai trabalhar para fazer as nossas determinadas aplicações. Aqui se encontra a nossa fórmula para a gente fazer toda a caracterização dele. O K é a constante plástica de resistência. Então o expoente de encruamento ele fornece o que, Wallace? Ele fornece a capacidade do material em distribuir a deformação uniformemente, ou mais especificamente, mede a capacidade de encruamento do material, variando entre 0, material perfeitamente elástico, e a unidade de material elástico, assumindo valores entre 0,10 a 0,60 para a maioria dos metais. A constante plástica de resistência, eu consigo medir a tensão real quando meu E é igual a 1, tendo assim uma unidade dimensional de tensão. Então, o encruamento, pessoal, ele tem esse determinado aspecto, ou seja, eu vou atuar numa zona plástica, que ele vai caracterizar pelo endurecimento por deformação a frio. Então, quanto mais ele é deformado, mais ele vai se tornar resistente. Então, é essa ideia do encruamento. E quando a gente tem essa variação do parâmetro em relação ao valor, a gente vai ter um aspecto sobre o mesmo. Então, a região plástica de um material ela é caracterizada pelo endurecimento obtido por meio de quem? Da deformação a frio, ou seja, chamado de encruamento. Então, essa é a ideia da gente trabalhar com aquele N para ver todo o aspecto em relação a ele. Quanto mais ele se deforma, mais ele endurece. Então, deste modo, é necessário aplicar tensões ainda mais elevadas para continuar deformando plasticamente. A sensibilidade de um metal a esse encruamento pode ser avaliada pelo meio desse N, por meio desse coeficiente para as determinados diagnósticos. Então, aqui tem essa conceituação a respeito do mesmo e a gente vai ver algumas análises a respeito disso. As curvas de tensão
deformação obtidas por meio de ensaios de trações reais ou verdadeiros podem ser designados por curvas de escoamento. Ou seja, a gente vai ter dados da grande variação entre a curva da engenharia e a real. Ocorre na região de plasticidade, devido que a ampla diminuição da área da seção causada por quem? Causada pela districção. Então, é isso tudo que envolve o parâmetro de um para o outro. Isso decorre das condições dessas curvas a representarem as características de material em relação à plasticidade. Então, com isso, problemas de plasticidade são relacionados com uma base de carregamento uniaxial, desde que sejam avaliados em termos dessas tensões e deformações verdadeiras. Então, vamos por um exemplo agora. Para alguns metais e ligas, a região da tensão versus deformação, real ou verdadeiro, desde o início da deformação plástica até o ponto que tem o início da estricção, ou seja, o pescoço, aquele afunilamento, pode ser descrita pela essa relação aqui, o qual a gente viu anteriormente. Então, calcule o expoente, ou N, para uma liga cuja tensão verdadeira é de 415 MPa. Produz uma deformação de engenharia, 0,20. Supõe que para um valor de 935 para K, nossa constante. Lembre-se que a deformação da engenharia e a deformação verdadeira estão relacionadas por meio dessa expressão. Como é que a gente vai realizar esse cálculo, Wallace? Por meio dessa relação com a qual eu falei anteriormente. Eu sei que o meu E é 0,20. Em relação à equação, a relação entre as duas, eu consigo trabalhar nesse case. Então, vou pegar meu leperiano, é 1 mais 0,2. Consequentemente, eu vou encontrar 0,1823. Diante disso, eu vou aplicar no meu sistema de equação e vou conseguir encontrar quem? O valor do meu N. Eu sei que eu tenho 415, que está denotado aqui para uma tensão, que eu coloquei aqui. Aqui eu tenho minha constante K, e eu consigo fazer toda a fundamentação matemática e encontro o meu N. Ok? Agora vamos para um outro exemplo. Para um dado metal, tem-se que o coeficiente K é 12,5. Eu tenho uma resistência K que vale 550. E aqui eu já tenho o meu expoente de encruamento. Durante uma tensão, durante uma operação de conformação, a deformação verdadeira final que o metal é submetido, deformação dele é 0,85, eu quero fazer o quê? Determinar a tensão de escoamento. Então, como é que eu vou determinar a equação de escoamento? Vou pegar essa determinada fórmula, minha tensão, meu K e a minha deformação. Tenho o valor do meu K, eu tenho quem? A minha deformação verdadeira, que é 0,85, elevado a N. O N é quanto? 0,22. Então, eu consigo encontrar aqui ela 531. Agora, a fórmula para a gente encontrar a tensão média de escoamento é dada por essa fórmula. Então, como eu sei o meu K, eu sei a minha deformação e eu sei o valor do meu N, eu consigo encontrar quem? A tensão média dentro dessa variação por meio desses parâmetros. Ok, pessoal? Uma outra situação. Para um dado metal, eu tenho uma resistência de 430 e meu expoente de encruamento é 0,12. Durante uma operação de conformação, a deformação final, verdadeira, né, foi de quanto? 0,45. Determine a tensão de escoamento. Mesma coisa, a tensão que eu quero encontrar de escoamento é igual a quem? O meu K multiplicado pela deformação elevado quem? Ao meu encruamento. Eu sei quanto que é o meu K? Sei, 430. Sei quanto que é a deformação? Sei, que é 0,45. E o meu N? Beleza, então eu vou encontrar 390. Então, pessoal, agora a gente verificou todo esse embasamento por meio de um processo de conformação, por meio de uma análise quantitativa, a gente conseguir encontrar a tensão
verdadeira ou da engenharia por meio dessas especificações. Então, espero ter contribuído de uma maneira significativa. Qualquer coisa, estou aí para tirar determinadas dúvidas. Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus.